como estão? Tudo bem, Ivane? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Andréia. Obrigada por estar aqui com você. Então, hoje estamos iniciando mais um programa, né? Conversa entre as Dimensões, com a participação, né? Muito obrigada por ter aceito o meu convite também, da Ivane. A Ivane, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, né? Dentro do processo de formação, de educação, abordando as questões de espiritualidade, né, e alguns processos terapêuticos no processo de formação acadêmico de alguns alunos aí. E aí hoje, então, ela vem falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho, essa experiência aí, e como isso está se reorganizando, né? Nós viemos falando um pouco sobre esse processo da espiritualidade, né? Como um cuidado à saúde, e com certeza a dimensão da educação, das formações, hoje um espaço que está chamando, né, para que seja olhado. Então, obrigada a todos que estão aqui, quero saudar a presença de todos que estão, os ouvintes, né, todas as pessoas que estão aqui ouvindo, participando da nossa live. Como a Andrea falou, né, eu estou trabalhando, venho trabalhando há muitos anos com formação de professores, eu sou professora universitária aposentada da Instituição Pública Federal, e depois que eu me aposentei, eu resolvi continuar trabalhando de forma independente, ajudando os processos de pesquisa, ajudando os estudantes de pós-graduação. Continuo vinculado à instituição da qual eu trabalhei, né, na qual eu trabalhei durante 40 anos, que é a FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, vinculada por conta do grupo de pesquisa que eu continuo participando, o EAD, Educação à Distância e Tecnologias. Mas, fora isso, o meu vínculo, né, com a instituição federal é especificamente pelo grupo de pesquisa. Fora isso, eu faço esse trabalho independente de ajudar os estudantes de pós-graduação. Por que eu resolvi fazer isso? Porque, estando no grupo de pesquisa, eu comecei a perceber que muitos estudantes tinham um nível de estresse muito elevado durante o processo de pesquisa. Então, muitos adoecendo, procurando psiquiatra, tomando remédios muito fortes para conseguir dormir, com síndrome, alguns com síndrome de pânico, outros já com estresse bastante elevado. E resolvi, então, abrir o Me Orienta Academy para fazer esse trabalho, né, de orientação acadêmica. Então, eu presto mentoria aos estudantes de pós-graduação, mentoria individual. Tem um grupo de pesquisa que é uma mentoria coletiva, no coletivo, né, uma rede de conversação em que a gente se ajuda mutuamente, todos os que participam. E também, né, comecei nessas orientações a perceber que eu precisava ir além de trabalhar a questão do mental, além da questão da escrita acadêmica em si, além do conteúdo, porque aquele conteúdo formal, né, de como é que se estrutura uma pesquisa, de como escrever um texto científico, eu comecei a perceber que não era o grande gargalo dos estudantes, não era o grande problema. O maior problema deles era a insegurança, crenças limitantes, sentimentos de incapacidade, falta de clareza de propósito com a pós-graduação, falta de organização de tempo. Então, várias problemáticas que acabavam respingando para a questão de travar na escrita, que estavam promovendo essa trava na escrita. E aí eu comecei a procurar o que fazer para poder ajudar esses estudantes. E aí eu fiz curso de programação neurolinguística, comecei a trabalhar com as técnicas de programação neurolinguística com esses estudantes. Então, eu me considero uma coach educacional em PNL. Mas a última inserção minha foi na questão, isso me levou a procurar a questão dos traumas, né? Muitos estudantes com traumas gravados no inconsciente, de incapacidade, de não merecimento, e eu não sabia como trabalhar essas questões.
Foi aí que eu encontrei a Academia Superando Meus Limites, do André Sampaio, que trabalha com Energy Healing, e fiz a formação dele nos 3 níveis de Energy Healing, e estou trabalhando com as práticas de Energy Healing junto aos meus estudantes. Ou seja, a Energy Healing, ela trabalha diretamente o equilíbrio emocional e trabalha o equilíbrio espiritual, a conexão com o campo maior, para poder resolver esses problemas de traumas, de medos inconscientes e de crenças limitantes dos estudantes. Então, é isso, André. Ivane, tu pode falar um pouquinho como é que se dá, né, no dia a dia, na prática, o processo da PNL e do Energy Healer também, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender como isso acontece, né? Por exemplo, num processo de orientação, de que modo se insere, porque este teu trabalho é um trabalho maravilhoso, né? Digo porque conheço esse trabalho, mas é algo muito novo, né? Como várias perspectivas que nós viemos trazendo e trabalhando, e principalmente quando se aborda numa perspectiva de espiritualidade e entender que desenvolver, né, a educação, o cuidado, a formação dessa forma também é cuidar da saúde, porque dentro dessa perspectiva de buscar a formação, a gente tem muito a visão capitalista, uma visão política, né, a visão social do que representa um processo de formação. E dentro disso, temos consciência que devemos cuidar da saúde e cuidar, né, de nós, mas são ambientes, são processos que, em alguns momentos, nos levam, às vezes, a perder as nossas referências, a perder a nossa própria identidade, em termos de essência do que realmente é importante, o tempo de dedicação diário, em nome, né, de um sonho, de uma profissão, de uma carreira. Então, de que modo, né, tu consegue conduzir isso na prática, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam ter uma clareza maior deste teu trabalho? Então, a programação neurolinguística, como o próprio nome diz, programação neurolinguística, ela trabalha muito com técnicas para limpar o inconsciente, ou seja, nós temos vários traumas, várias crenças limitantes, várias questões que estão gravadas no nosso subconsciente. Às vezes, de infância, que a gente não tem clareza do que bloqueou o processo, entende? Tá, posso trazer um exemplo? Pode? Deve. Eu vou colocar um exemplo e te explicar a técnica, pode ser? Certo. Quando nós estamos vivenciando o processo de alfabetização, às vezes, essa base é formada com os nossos pais, por exemplo, né? Lá, quando a gente está aprendendo o alfabeto, a soletrar as sílabas, e às vezes os nossos pais, na agitação do dia a dia, eles não conseguem parar para nos dar aquela atenção, ou tentam compartilhar. Isso não é um julgamento, isso é uma colocação da rotina, da vida do dia a dia. Mas o que acontece? Em algum momento, essa mãe ou esse pai agiu de forma ríspida, né? Gritou com a criança, chamou de burra naquele momento. Ou é uma pessoa que não... chamando a criança, tipo, que não tem atenção. Isso de traumas que ficam guardadas no inconsciente dessa criança. Só que isso acontece geralmente entre 5, 6, 7 anos. Então, compreender que o emocional da criança, ele tem um limite. Então, naquele momento, aquela criança, ela pré-julgou, né, essa situação e ela concluiu aquilo. E ela absorveu muitas vezes como verdade para si que ela era burra, que ela não tinha atenção,
Ou isso, porque eu passei por isso. Quando tinha 9 anos, o meu pai tentou me ensinar um conteúdo de matemática, que eu tinha prova no dia seguinte, e eu não conseguia entender o que ele me dizia, e ele perdeu a paciência e me chamou de burra. E ficou furioso comigo. E eu não lembrava mais disso. Eu fui lembrar disso quando eu fiz uma técnica de PNL ao vivo com o André Sampaio, quando eu fui no encontro de Masters em PNL, né, na formação lá em Campinas, e ele fez a técnica da linha do tempo. Ele fez uma meditação conosco, e na meditação ele conduziu que a gente se dissociasse. Então, existe a técnica de dissociação e associação. A dissociação é a gente sair como se a gente suspendesse o nosso presente e saísse, como se a gente olhasse de fora para nós próprios, como se a gente saísse do corpo e nos enxergasse, flutuando na linha do tempo de olhos fechados. Eu ia olhando, ele ia conduzindo a meditação e eu ia olhando para cada esfera, para cada momento da minha vida no passado, para ver, né, em que momento que eu tinha adquirido um determinado trauma, uma determinada crença limitante. Ele estava limpando do inconsciente, porque lá no nosso cérebro nós temos uma região que se chama hipocampo. A neurociência já descobriu isso. O hipocampo é onde são registradas todas as nossas emoções e aquelas vivências, os sentimentos muito fortes são registrados na região no hipocampo. Então, ficou gravado lá, só que eu não lembro, não tenho consciência disso. Aí, quando eu fiz a técnica da linha do tempo, eu enxerguei, num determinado momento, eu me enxerguei encolhida num canto da sala e o pai com o dedo para mim, me dizendo que eu era burra. Então, esses são tipos de intervenção que a gente faz na PNL, técnicas de associação, dissociação, a gente instala em âncoras poderosas para a pessoa, na hora que está com medo, ou que ela sente que vai desencadear um sentimento de impotência, e que aquele momento que dá o branco que a gente está apresentando para uma banca o trabalho, e aí a pessoa entra em pânico, quando ela sente aquilo, ela recorre a uma âncora que foi instalada pela prática da PNL. Então, essas técnicas eu utilizo junto com a mentoria, quando eu identifico que o aluno, porque a própria mentoria de pesquisa que eu faço, eu vou na conversa, dialogando com o estudante, e eu vou mapeando essas crenças. E essas travas, né, são momentos em que eu não faço só, eu não só dou a mão para o estudante na questão da escrita, eu converso com ele e começo a identificar quais foram as crenças limitantes, quais são os traumas que ele tem em relação à acadêmica, né, da escrita, que pode estar impedindo ele, e quais os recursos que ele precisa. Então, eu instalo alguns recursos de poder inconscientes, né? A PNL, ela trabalha muito na questão mental e emocional. Só que, o que aconteceu? Isso automaticamente me levou a procurar algo mais, que era a questão da conexão com o campo, da espiritualidade. Porque a PNL, ela promove um autoconhecimento. Eu trabalho com técnicas de autoconhecimento. O estudante precisa se autoconhecer, saber por que eu estou fazendo essa pós-graduação, o que eu quero com ela, para quê, o que isso significa na minha vida, né? Qual é o meu propósito com aquela pós-graduação. Então, eu trabalho todas essas questões junto com a orientação à escrita acadêmica. Eu acho que penso, né, que uma questão importante de colocar, né, talvez tenhamos alguns estudantes nos acompanhando, né, porque que estamos vivendo um momento de tamanho adoecimento na pós-graduação. E na graduação, né, o ambiente acadêmico, estudantil, vamos dizer assim, né, ele está passando por um processo muito forte, tanto pelo processo, né, da questão da pandemia, que está demandando o desenvolvimento de outras habilidades, de outros conhecimentos, da questão tecnológica. É toda uma readaptação que nós estamos vivenciando, tanto os alunos quanto os professores. E, além disso,
por que, né, terminamos nos sentindo doente dentro deste processo. Porque, não, na verdade, hoje eu compreendo que não é a pós-graduação ou a graduação que nos adoece em si. Isso são questões que nós viemos trazendo desde a nossa infância, como foi colocado aqui. Só que o nível da pressão e da responsabilidade, ela vai se modificando. E nós nos encontramos com algumas questões na vida adulta. E essa vida adulta, ela corresponde a este período. E, claro, existe uma demanda, existe um contexto, né, de cobrança, realmente, que é da vida adulta, que faz parte. Então, esse processo precisa ser olhado. O que eu percebo, né, é fantástico, né, esse trabalho que tu desenvolve, porque eu entendo que isso é uma necessidade futura aí, né, de estar cada vez mais sendo incorporado dentro dos processos formativos, essa visão, né, para ambos os lados, né, absorver essa necessidade e essa compreensão que um profissional, né, o meu ser profissional, ele não está dissociado do meu ser pessoal. A forma com que eu aprendi a ver a vida é a forma com que eu conduzo a vida. Então, a gentileza que eu recebi é a gentileza que eu retribuo. Só que todos nós temos uma história, todos nós passamos por dificuldades, e isso é natural e deve ser assim, eu acredito, porque é o processo de aprendizado do nosso ser, né? É o nosso processo de evolução enquanto ser humano aqui. No entanto, é necessário entender esse movimento de adoecimento que nós estamos vivenciando e perceber o quanto nós precisamos estar atentos e não culpabilizar determinadas instâncias, situações, e sim olhar para isso e buscar ajuda, buscar, né, de alguma forma, compreender o nosso emocional. Até então, eu verifico que existe um padrão cultural que diz, profissionalmente, eu sou uma, pessoal, eu sou outra. Ok, eu acredito que deve existir essa diferença, né? É a persona que se chama na psicologia, se eu não me engano. São as personas que nós criamos para nos relacionar conforme cada espaço. Nós precisamos ter esta maturidade. Mas o que eu quero chamar a atenção neste momento é o limite. Qual é o limite que existe? Até onde eu vou carregar uma persona para o mundo externo que ela não atinja a minha essência, que ela não me leve ao meu adoecimento. Até onde eu estou carregando, né, uma imagem de um ser forte, de um ser profissional que dá conta de tudo, que é um exemplo para os outros, mas que internamente carrega uma frustração como ser, que se olha no espelho, muitas vezes, e não tem orgulho de si próprio. Então, é nesse sentido os processos, né? Quem me acompanha, e tu também, né, sabe que eu venho trabalhando bastante nesse processo de nós não dissociarmos, de nós termos a coerência dentro do nosso processo de formação com aquilo que realmente sentimos, com maturidade, né? O ser adulto, ele tem a consciência que não se faz só o que se quer, se faz o que é necessário fazer, mas tem que existir maturidade e equilíbrio. Então, as técnicas, né, esse trabalho terapêutico, ele traz muito essa maturidade, essa consciência do ser profissional, do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Sim. Então, Andréia,
realmente, tu trouxesse várias questões aqui, né? Essa questão de a gente separar, né, o pessoal do profissional. A gente tenta, porque, claro, a gente veste máscaras, né? Para a gente viver, a gente veste máscaras para viver no exterior, né? A gente em casas, muitas vezes, tem uma postura, tem uma forma de ser. Quando a gente sai para o trabalho, a gente veste uma máscara para ir para o trabalho. Para ir praticar esporte na academia, a gente veste outra máscara, porque a gente tenta se adequar ao mundo externo, ao ambiente. Dependendo do ambiente onde nós estamos, a gente age de determinada forma e com determinada postura, né? E o que acontece? O importante é que a gente não perca a nossa referência da nossa individualidade, porque não tem como a gente separar, embora a gente procure separar e a gente vista essas máscaras, a gente não pode perder a noção de quem nós somos. Qual é a minha essência? Qual é a minha individualidade? Qual a minha subjetividade? Quem é a Ivane nesse contexto? E quem é a Ivane, né? Ter consciência de que eu vesti aquela máscara para ir para a academia, e eu vesti uma outra máscara para trabalhar, eu vesti uma outra máscara para ir para a universidade, mas que eu tenho uma essência, que é a Ivane, a individualidade da Ivane, que é quem eu sou, é o autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento está ligado à minha espiritualidade. Então, nós não somos separados. O que acontece com a academia que os estudantes estão adoecendo? E isso não é só no Brasil. Eu acabei de ver uma pesquisa, hoje me mandaram uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas que estão adoecendo no mundo. A quantidade de estudantes com depressão, estresse e uma série de doenças derivadas dessa depressão e desse estresse. É uma preocupação mundial, porque esses estudantes de graduação e de pós-graduação, os estudantes universitários estão alimentando, aumentando os índices, vamos dizer assim, das pessoas com estresse e ansiedade no mundo. E é um índice bastante elevado. Então, há uma preocupação mundial com isso, né? As próprias universidades têm tido muita preocupação porque aumentou muito o índice de suicídios, homicídios entre os estudantes. E isso é bastante grave, quer dizer, a universidade, que deveria ser um lugar de autoconhecimento, um lugar de harmonia, um lugar de produção de conhecimento, mas não só conhecimento racional, no momento em que a gente separou o racional, a espiritualidade do racional, a racionalidade, a universidade passou a trabalhar apenas, né, com o mental, esquecendo mesmo aqueles institutos que são ligados à saúde, eles estão tão preocupados, né, com a produção científica e academicista, com a formalidade, que não estão olhando para o adoecimento, para esse ser humano integral. Então, é preciso mudar algumas coisas, né, na questão da formação de professores, na formação dos profissionais, para que esses profissionais eles passem a ter um autoconhecimento, a pensar sobre si, né? E isso significa trabalhar não só o mental, mas trabalhar o físico, trabalhar o emocional do estudante e trabalhar o espiritual também, a espiritualidade, mas não espiritual no sentido de religião, o espiritual no sentido de eu saber que eu sou mais do que essa matéria e que eu tenho um potencial além desse meu limite físico, que eu estou ligada com uma energia cósmica, que é um campo universal, que essa energia cósmica, já nesse local, nesse campo energético, eu tenho todos os recursos que eu necessito para realizar as minhas atividades terrenas, físicas. E conectar com esse campo é receber a intuição, né, receber a energia necessária e os recursos necessários para que eu consiga produzir nas várias instâncias dessa vida terrena. Então, é essa conexão que eu vejo que está faltando, porque com
com a brecha e a quebra aí entre a racionalidade e a espiritualidade, que houve lá no século XVIII, né? Que houve da ciência separada, razão separada de emoção, não tem como separar razão de emoção. O próprio teórico que eu estudei, né, no meu doutorado, que deu sustentação à minha tese no doutorado, é um biólogo, né, neurocientista, e ele diz que nós somos seres racionais e emocionais, que não tem como separar razão e emoção. Se a gente tenta separar razão de emoção e a gente perde o vínculo com a nossa espiritualidade, aí nós adoecemos. Exato. E nesse processo de orientação, né, eu ensino os estudantes o que eles precisam fazer, que técnicas práticas eles precisam fazer para se conectar com esse campo energético. E aí vem o Energy Healing. Uhum. Que eles precisam se conectar com o emocional deles e se autoconhecer. Aí vem a programação neurolinguística. Não, é fantástica essa tua proposta de trabalho e realmente, assim, né, o que eu venho acompanhando tem resultados maravilhosos. E, então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, né, trazendo essas possibilidades aí para o conhecimento, né, do público, vamos dizer. Muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, contigo, a oportunidade de estar aqui nesse teu programa, né, Andréia, para poder esclarecer aí, né, as pessoas que precisam de ajuda, né, e se quiserem contatar comigo, né, a Andréia aí pode orientar, né, eu tenho o meu e-mail é ivane@meorientaacademy.com.br, a Andréia também tem o meu contato, né. Então, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, também pode me procurar aqui lá no Instagram, nas redes sociais, que eu também tenho um canal lá do Me Orienta Academy, dentro do Instagram, no Face. Muito obrigada por essa oportunidade, Andréia. Eu que agradeço. E a rádio também, né? E a rádio aí também, né? Obrigada mesmo. A TV. A TV, desculpa. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.